Olá, pessoal, já estamos aí, né, sendo gravados. Essa é a nossa segunda aula, mas a primeira aula de legislação municipal. Então, a gente vai falar aí um pouquinho, né, lembrando que essa aula é para você, que é do grupo VIP, então essa aula é exclusiva e é para a gente estudar, né? Então, vamos lá, vamos estudar. Legislação municipal, hoje vamos falar sobre a lei orgânica. A lei orgânica do município, então eu mandei para vocês já no grupo, né? Essa lei orgânica, vocês já receberam lá no grupo, ela na íntegra a gente vai falar um pouquinho de alguns artigos agora, principalmente os artigos iniciais. Então, a lei orgânica do município fala lá no artigo 2º, na questão da autonomia do município, né? Como que o município é autônomo? É porque existe uma eleição, né? E lá nós temos a eleição, então, do prefeito, vice-prefeito, que compõem o poder executivo, são cargos eletivos a cada 4 anos, no Brasil, por enquanto, pode ser que mude, né? A eleição de vereadores, que compõem o poder legislativo municipal, né? Então, embora às vezes as pessoas confundam, mas são poderes diferentes, então é o poder legislativo, executivo e judiciário. São os três poderes, né, do Brasil. Mas a gente tem que pensar, o poder executivo, quando fala poder executivo municipal, tem a ver com o município, com a prefeitura, tá? Eleição de vereadores e legislativos, embora aqui em Passo Fundo quase é no mesmo local, né? É um do lado do outro, mas são poderes independentes. O que o legislativo usa é o orçamento do município, né? Então, o município prevê um X, né, conforme aprovado em orçamento, né, um X valor para que aconteça a Câmara de Vereadores, mas eles são independentes, tá? Quem decide como vai gastar, como vai ajustar, são os seus gestores. No caso, a Câmara de Vereadores é o presidente da Câmara. Hoje, só para caráter de curiosidade, né? Hoje, o presidente da Câmara muda a cada ano, então, quando entra uma nova legislação, eles se reúnem e já decidem quem será o vereador, qual será o vereador ou vereadora que assumirá a presidência da Câmara nos próximos 4 anos. Antigamente podia ser 4 anos, já teve presidentes que foram 4, depois foi 2 anos cada presidente, hoje é 1 ano cada um, mas é um acordo entre eles que fazem uma votação interna e chegam ao consenso para que ter o presidente da Câmara. Por que que eu falo isso, gente? Porque em caso, por exemplo, do prefeito e o vice-prefeito ficarem impossibilitados de trabalhar por uma doença, alguma coisa, quem assume a prefeitura é o Poder Legislativo através do seu presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara pode se tornar prefeito? Pode, em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito. Claro que aí tem todo um trâmite para eleição e tudo mais, né? Mas ele pode sim se tornar, nem que seja por um dia apenas, o prefeito da cidade e tomar as decisões como qualquer prefeito. Então, eleição vereadores e pela administração própria, no que diz respeito peculiar ao interesse público. Sempre tudo que é, quando se fala em gestão pública, é o interesse público, é o interesse da administração, é o interesse da maioria da população. Isso é que norteia toda a gestão pública, e é isso que está na nossa lei orgânica, que é assim como está na lei orgânica dos outros municípios e também, né, União, né, que é federal, estadual e municipal. Então, são os secretários municipais, né, que pela administração própria, no que diz respeito, então, ao interesse, são os secretários municipais que são nomeados pelo Poder Executivo Municipal. Precisa ter algum pré-requisito? Não. O prefeito entende que aquela pessoa, ela é capacitada para ficar à frente de uma secretaria e assim é feito, né? Então, são cargos políticos, são cargos de confiança. É os CCs que a gente fala, né? Cargo comissionado, que a gente vai falar quando a gente falar do Estatuto do Servidor, tem muito lá disso. Então, são termos que vocês já têm que ir se adaptando, entendendo conceitos. Ninguém vai decorar nada, né? Até porque está aí um mês do concurso, mas a gente tem que ir entendendo conceitos, porque quando surgir a questão lá na prova, a gente vai, opa, peraí, isso não é, tu já vai eliminar uma questão, tu vai ter mais chance de acertar,
né? Então, tu sabendo o que não é, já ajuda muito, porque aí, quando tu fica na dúvida de qual a questão correta, você vai, né, poder pelo menos escolher com mais propósito, né, com mais vantagem. Também nós temos aí, lá ainda nos primeiros artigos da lei orgânica, diz a soberania será pelo sufrágio universal, pelo voto direto mediante. Isso já está lá na nossa Constituição Federal, que fala que no Brasil existe esse sistema de soberania, que é a eleição. Também, junto com a eleição lá do prefeito, do vice, que até inclusive vai acontecer esse ano em outubro, a gente tem alguns alguns conceitos que são importantes para vocês, que eu trago aí, né, que é o plebiscito, o referendo, que são iniciativas populares, mas eu queria ler para vocês aqui direto da Constituição, que diz o seguinte: o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo. Gente, uma coisa tem que ficar muito clara quando a gente fala em lei orgânica, todo ato do prefeito, todo ato do prefeito, do gestor público, ele deve ser publicado através de decreto, lei municipal, decreto ou a nível de servidores, portarias. Então, sempre tem que ter um ato. Não adianta eu dizer, eu vou, por exemplo, vou falar um pouco, já estou falando um pouquinho da nossa próxima aula, que vai ser sobre a questão do Estatuto do Servidor, mas vocês já vão pegar os conceitos. Por exemplo, eu sou prefeita e eu vou dar uma vantagem para um servidor. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou te dar um aumento de salário. Não, tem que estar previsto na legislação, na lei orgânica, tem que estar previsto na legislação municipal, né, através do estatuto, né? Tem que estar previsto em lei, tudo tem que estar previsto em lei. Por isso que às vezes é muito difícil, por exemplo, comprar algo pela prefeitura, porque tem que estar previsto numa lei que a prefeitura pode comprar determinado item, às vezes não está. E aí essa inclusão tem que passar pela Câmara de Vereadores, e aí dá toda essa confusão, essa burocracia, mas faz parte da gestão pública. Então, como eu estava falando para vocês, eu quero nomear alguém e eu sou a prefeita. Eu preciso ter um ato que justifique isso, que comprove isso, que é uma portaria, por exemplo, tá? Então, até essa semana eu mandei para vocês ali que mudou o edital e eu não me fraguei que era um artigo que era um arquivo da prefeitura e foram algumas portarias junto. Aquelas portarias que foi junto no arquivo ali da alteração do edital, do concurso, aquelas são atos do prefeito, atos feitos pelo prefeito. Então, o que eu quero falar para vocês? Ó, conforme a Constituição, então, plebiscito e referendo são convocados mediante decreto. Sempre tem que ser decreto legislativo por proposta de um terço ou no mínimo dos membros que compõem a Câmara. Isso lá porque está lá na legislação da Constituição Federal. Mas o plebiscito é um mecanismo de participação social que pode ser convocado quando o Poder Legislativo deseja consultar a população sobre um tema, não só o legislativo, tá? O município também, o Poder Executivo, que é a prefeitura, que o prefeito, no caso, pode fazer. Então, ele tem o quê, ó? Interesse de todos deve ser obrigatoriamente convocado em casos de desmamamento, criação e incorporação de estados e municípios. Isso como é uma lei federal. Mas para que eu trago isso, gente? Por exemplo, ó, referendo significa aprovação, chancela. Então, qual é a diferença do plebiscito e referendo? Então, os dois são consultas ao povo. Só que o governo já leva descrito ali os itens. Vai acontecer uma mudança de, sei lá, de nome dos bairros, ou vão unir bairros da cidade. Então, já vai lá, vai unir o bairro X com o bairro Y, com o bairro, né? Enfim, vai acontecer isso. Então, é um plebiscito, o povo escolhe, né? Quais são. E o referendo, não, o referendo tu já traz pronto e a população vota. Então, é convocado, a principal distinção entre eles é que o plebiscito é convocado previamente, então é dito, ó, vai ter um plebiscito, dia tal, 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 né? A criação de um ato legislativo ou administrativo, que trate do assunto em pauta. E o referendo é convocado posteriormente. Então, o referendo, digamos, o prefeito já decidiu que vai trocar o bairro X pelo bairro Y, mas ele quer ouvir a população. Então, ele faz um referendo para entender
o que que a população quer dizer. E o plebiscito não, o plebiscito já pode ser, inclusive, pode ser a própria população pode solicitar, né? Claro que tem todos os trâmites, tem que passar pela Câmara, mas é importante vocês indo que são ações de iniciativa popular. De certa forma, são consultas feitas à população. Faz tempo que eu não vejo, né? Não me lembro a última que foi feita no Brasil. Eu me lembro que teve, mas já faz muito tempo. Mas é importante que pode cair, tá? Então, dou uma pesquisada em outros artigos que possam ajudar. Ó, referendo é um instrumento de democracia semidireto por meio do quais os cidadãos eleitos são chamados a pronunciar-se, né? Então, o referendo, eles chamam a população, tanto o plebiscito quanto o referendo. Só que um é antes, né? Tem que ser programado, e o outro é posterior à ação que teve. Quer saber se um primeiro vai dizer, ó, vamos mudar tal bairro, sim ou não, né? E o segundo, ó, mudei o bairro, vocês querem, aceitam ou não, entendeu? Mais ou menos assim. Então, dá uma pesquisada, vale a pena aí esses termos, porque pode estar dentro de uma questão, né? O território, né? Todo isso já lá da Constituição, né? Toda nação, por exemplo, tem que ter território, tem que ter, né, território físico, tem que ter uma legislação, tem que ter, né, para se tornar legível, para ser né, um espaço público. Então, para ser reconhecido, né? E o município também. Então, tem que ter o poder executivo, tem que ter o poder legislativo, tem que ter o território, enfim, tem que ter certas coisas. Então, o território do Passo Fundo, né? Só pode ser alterado via legislação estadual. Então, tudo que for municipal, a gente é a terceira instância. Primeiro, União Federal, segundo, estadual e terceiro, municipal. Pode o município criar uma legislação contra a União? Não pode. Ele tem que estar sempre de acordo. Ele pode dar algumas um norteamento, né? Algo diferente, mas ele não pode mudar, né? Por exemplo, se o município, se o governo federal diz que tal coisa é daquele jeito, né? X coisa é branca. O município não pode dizer que X coisa é preta. Ele tem que dizer é branca, mas com bolinha preta, entendeu? Então, ele não pode modificar a legislação, mas ele pode apenas dar alguns norteamentos que nós vamos ver depois ali, que são competências do município. Assim como no Código de Trânsito também tem lá o artigo 24, que fala de todas as competências do município, e que o município não pode legislar sobre, por exemplo, veículo, porque veículo é uma legislação que é federal, então não pode. Então, é mais ou menos isso. Só pode ser alterado, então, o território via legislação estadual. Está dividido, o território de Passo Fundo está dividido em distritos e subdistritos. E também tudo que tem a ver com território só pode ser criado ou extinto por lei. Eu quero criar um bairro novo em Passo Fundo, bairro Maio Amarelo, né? Nós estamos no Maio Amarelo. Bairro Maio Amarelo. Bom, pode o prefeito simplesmente ir lá e fazer. Eu decreto que a partir de hoje não pode, porque ele tem que ter uma consulta do legislativo, pode ser aí um plebiscito, né, um referendo, então pode ser feita uma consulta popular, e aí eu não posso simplesmente fazer, o prefeito não pode simplesmente fazer, então tudo tem passo a passo. E só pode ser criado extinto por lei, então tem que ter lei. Então todo ato somente se tornará legítimo mediante força da lei. O que que significa isso? Que toda a decisão tomada pelo executivo, é o que a nossa lei orgânica diz, ela tem que ter algo que é lei, decreto, portaria. Então, tem que ter sempre um ato, né? Um ato discricionário que garanta aquele direito, que garanta aquela alteração. E para validar isso, o legislativo, né? Os vereadores servem para quê? Para fiscalizar e manter a ordem, né, da questão da gestão pública municipal. Então, sempre os vereadores andam junto, eles sempre têm que aprovar tudo que o prefeito faz. Se não é aprovado, aí
tem os trâmites conforme a matéria. Mas isso que é importante você saber, então. Território de Passo Fundo, né? Tá ali na lei orgânica. Eu posso alterar, eu posso mudar o bairro Jardim América para Ernestina? Não. Quem tem que fazer isso é o Estado. Posso fazer um plebiscito ou um referendo para consultar a população se a gente pode dar o bairro de América para Ernestina, mas não pode, tá? Então, isso também está lá contido no nosso, na nossa lei orgânica. A lei orgânica, importantíssimo você saber os símbolos do município. A bandeira, tá aí, verde, azul. Agora você sabe por que que os ônibus são verdes, uniforme. Por que que o uniforme municipal das escolas, dos alunos da escola municipal são dessa cor, tá? Porque é a bandeira. O brasão, que é esse símbolo que tá acima aí, né? Aqui, ó, que tá em cima. Então, o brasão e também alguns representativos da sua cultura, que a gente já falou lá de Passo Fundo, e vamos falar também em conhecimentos gerais, a gente vai apresentar aí para vocês mais algumas questões, que é a cidade da literatura, né, e do Bandeirão, enfim. Depois a gente vai falar em outro momento. Importantíssimo. O dia 7 de agosto é a data magna municipal. Assim como até eu não coloquei aqui, porque não está na lei orgânica, mas tem leis complementares que citam que a música oficial tem o hino passo-fundense, tá? Tem o hino passo-fundense. Mas a música é o gaúcho de Passo Fundo do Teixeirinha. Isso vocês têm que saber. Então, gaúcho, Passo Fundo, Teixeirinha é considerado, tá nesses representativos da cultura de Passo Fundo, tá? Então, sempre falo para vocês, Victor, Matheus Teixeira, Teixeirinha, né? Que eu acho que alguma questão vem nesse sentido, porque faz todo sentido, né? Falou em Passo Fundo, é falar em Teixeirinha. Dia 7 de agosto, então, é a data magna municipal. Por muitos anos foi feriado. Quando foi, então, passou que o município poderia ter um feriado somente, e nós tínhamos 7 de agosto e 8 de dezembro, que 8 de dezembro é o dia da nossa padroeira, né? Nossa Senhora da Conceição. Então, eles unificaram e resolveram tirar a data de agosto como feriado e passar para o dia 8 de dezembro comemorar junto. Mas, gente, 7 de agosto é a data magna de Passo Fundo. É que você fala assim, ó, qual a fundação de Passo Fundo? 7 de agosto, tá? Não é feriado, mas é a nossa data, tá? Inclusive, é identificado na nossa lei orgânica. Sempre lembrar, então, que o poder público municipal, assim como qualquer outro poder público, está ao bem do interesse público. Então, quando você vai ler as questões lá do concurso e vai verificando, sempre leve em consideração. E essa afirmação tem a ver com o interesse público? Essa afirmação está correta no sentido de é para todos? Todos têm acesso? É sempre ao fim, então, positivo. Então, tenho esse conceito muito claro. Por exemplo, assim, posso mudar de horário um funcionário? Posso chamar ele quando estando de férias? Posso chamar ele para trabalhar estando de férias, ao bem do interesse público. Então, sempre ao bem do interesse público pode justificar qualquer ato. Posso interromper as férias do servidor? Posso interromper. Posso interromper a licença-prêmio, que nós vamos falar lá quando falar das vantagens, né, de ser servidor, lá no Estatuto do Servidor? Posso, mas sempre ao bem do interesse público. Então, gravem isso, ao bem do interesse público. Então, se tiver dúvida na questão, você veja, isso que tá dizendo aqui na questão é ao bem do interesse público, então vai ser a questão correta. Então, essas são algumas percepções que podem ajudar vocês na hora da prova. Principais competências, está lá no artigo 10 da Lei Orgânica. Então, aqui fica muito claro o papel do município. Então, isso aqui, eu não digo que vocês decorem, mas que vocês entendam o que o município faz. Para mim, que sou servidora pública há 20 anos, muitas coisas são óbvias, mas para quem trabalha no setor privado, não tem tanto acesso a essa legislação, ou leu só uma vez, talvez não faça tanto sentido. Então, prestem atenção. Organizar-se juridicamente, decretar leis, atos e medidas de interesse local. Então, é competência do município
né? Fazer leis é também, só que toda lei que o município impõe, ele tem que passar pela Câmara de Vereadores. E toda lei que a Câmara de Vereadores propõe tem que passar pelo Poder Executivo. Então, é uma troca, mas é competência do município, do Poder Executivo, que é formado, que são os nossos gestores maiores, o prefeito e o vice-prefeito, logo abaixo os secretários, né? Então, é organizar-se juridicamente, é fazer leis, por exemplo, tarifa do IPTU, quem vai ser isento do IPTU, áreas de estacionamento, por exemplo, eu vou regular que todo o centro de Passo Fundo é área azul. É o município que faz essa legislação e manda para aprovação para a Câmara de Vereadores. Vou estabelecer quais as áreas de risco, agora que está dando problema, quais as áreas de risco que tem que ser interditada. Então, o município que tem que fazer através de um decreto, uma portaria, enfim, algo jurídico. Suplementar a legislação federal no que couber, então, sempre, nunca modificar a lei federal. Lei federal, ela é unânime, ela é absoluta, assim como a estadual, mas pode suplementar, acrescentar coisas, né? Retirar não pode, mas acrescentar, modificar, né? Ordenar, mas nunca ir contra a legislação. E a questão da suplementação também tem tudo a ver. Suplementar é assim, por exemplo, pessoal. O prefeito prevê no início do ano um valor X que vai ser gastos nas contas públicas. Vai ser gasto para manter as secretarias, para pagar os salários e tudo mais. Lá pelas tantas, Ted, para, olha, meu cachorro não pode parar. Brincando com potinho, foi lá pegar um potinho, né? Olha, tá louco. Trabalhar de casa é assim. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês o TED, ó. Esse aqui é o TED, ó. Olha o TED. Dá oi lá, TED. Dá oi. Oi para os alunos. Vai para lá, filho lento. Vai brincar do teu patinho. E aí, então, a suplementação, assim, preveu um X para as contas. A Câmara de Vereadores aprovou lá o orçamento. Mas aconteceu enxurradas. O prefeito teve que gastar além do que estava previsto. Então, ele pode pedir suplementação. Ele pode pedir para aumentar os valores desse orçamento. Então, era 1 milhão, bom, vai ter que ser 1,5 milhão. Só que tem que ter aprovação da Câmara de Vereadores, tá? Então, suplementar também é isso, tá? Então, é essa coisa de precisar de mais. Previu um tanto, mas precisou de mais. Instituir e arrecadar tributos. Bom, IPVA não é o caso, porque o IPVA é o Detran Estado, porque o veículo é competência do Estado. Mas o município fica com uma parcela do IPVA dos veículos registrados em Passo Fundo. Por isso que não adianta, às vezes, vir, né, o pessoal de fora querer cobrar coisas aqui ou ter direitos aqui, sendo que os seus carros estão registrados em Camboriú, em Florianópolis, em outros lugares. Eles têm que cobrar de lá, porque eles mandam o seu dinheiro, o seu imposto para lá e não para cá. Então, muitas vezes, eles mandam o imposto para lá, né? Registra o carro para pagamento, porque lá tem outras taxas, mas querem cobranças aqui. Então, isso também não tem a ver, né? Então, a questão do IPTU, das taxas de lixo, de circulação, estacionamento, se quiserem cobrar pedágio dentro do município, claro que não é o caso, né? Mas, enfim, instituir e arrecadar tributos é competência do município. Estabelecer o orçamento anual e plurianual de investimentos, como eu falei. Então, eles vão estabelecer, vou gastar 2 milhões de reais com serviços para a população, com máquinas para agora desentupir bueiro, para fazer obras, enfim. Então, ele tem que estabelecer todo ano o que a prefeitura vai gastar durante o próximo ano. Por exemplo, agora já está feito o orçamento de 2025. Então, você sempre tem que fazer quase um ano anterior, né? Eu trabalhei 2 anos nessa parte, não gostava, né? Muita burocracia, mas aprendi muito. Eu acho muito legal isso. E é que você precisa ter um planejamento. É o que todos nós deveríamos ter na nossa casa, né? Um mês anterior, prever para o outro, não é o que acontece, né? Às vezes a gente passa ainda, né? É super rápido, né? A gente acaba gastando muito mais do que ganha, mas o poder público ele tem que ter. Por quê? Porque é o bem do serviço público, ao bem da população, ao bem de todos. Então, ele precisa ter um olhar muito mais organizado, tá?
Instituir multas por infrações de suas leis, decretos e regulamentos. Então, pode instituir, que é, por exemplo, o fiscal urbano, institui que não pode ter mesas e cadeiras no passeio público dos bares, por exemplo. E os bares vão lá e colocam, insistem em colocar, né, cadeiras e atender os clientes na rua. Aí a prefeitura, se tem uma lei, é óbvio, né? Tem que ter uma lei municipal, vai lá e institui multas, né? Institui, então, as infrações disso. Infração de trânsito nacional, é um Código de Trânsito Nacional, mas tudo que for parada, estacionamento, circulação é competência do município e ele pode também criar, né, as suas próprias leis, claro, respeitando sempre a regra nacional. Principais competências, então, o artigo 10. Adquirir seus bens, adquiri-los, aliená-los, aceitar doações, legados, heranças e dispor sua aplicação. Então, cuidar dos bens públicos. Inclusive, já teve prefeitos de Passo Fundo, né, que tiveram que, no final do seu mandato, por improbabilidade administrativa, que não souberam administrar os bens, tiveram que pagar por esse erro, por essa má administração. Tem um prefeito que teve que dar um apartamento de R$ 1 milhão na época, isso já faz alguns anos, para pagar, porque não foi provado que não se administrou, não fez a administração correta, ou na verdade nem sabia daqui a pouco, mas deixou que fizesse uma má administração. Olha a responsabilidade que é do prefeito, né? Então, às vezes, a gente cobra dos prefeitos, mas eles têm uma responsabilidade enorme. Então, eles têm que cuidar. Por exemplo, morreu uma família toda e deixou uma herança. Essa herança é terrenos, é casas, é prédios. Então, cabe ao município, se vai para o governo, o município fazer essa gestão, né? Essa organização. E que é o aceitar as doações, assim como alienar, adquirir, desapropriar também, se precisa fazer uma rua e tem uma casa no meio da rua, o município pode lá sim pedir a desapropriação dessa, até o próximo item, desapropriar por necessidade e utilidade pública, sempre ao bem do serviço público. Se for melhor, né, tirar uma família do meio da rua para que centenas, milhares de pessoas passem naquela rua e melhore o fluxo daquele bairro, bom, assim será feito. Então, sempre observar que é o bem do serviço público, ao bem de todos. Zelar pela preservação do patrimônio histórico, então, tudo que for patrimônio histórico tem que ter uma atenção maior, são as praças, são prédios, né? Pode ver que tem alguns prédios que começou a fazer reforma na Avenida Brasil e parou. Por quê? Porque, como eles são tombados como patrimônio público, tem lei que diga que aquele prédio localizado na Avenida Brasil, número 1000, ele é patrimônio público, não pode ser mexido na sua fachada. Ele tem que continuar sendo do jeito que era. Não posso eu quebrar ele e fazer um patrimônio. Então, a prefeitura é responsável por cuidar disso. Interditar edificações, por exemplo, a Defesa Civil, deu uma enxurrada e as casas estão todas abaixo d'água. Então, tem perigo né, de sanitário, de bichos, animais, tem perigo de pegar fogo, né, de eletricidade, a prefeitura, através da Defesa Civil, pode ir lá interditar, dizer, ó, todos saem daqui, porque é ao bem do serviço público, é o bem de todos que estão aqui, é melhor sair. Às vezes as pessoas não querem, você tem que tirar força. Teve não nesse temporal agora, mas acho que do ano passado, que teve um senhor que eles tiveram que tirar a força, ele estava com a água quase do pescoço, quase morrendo afogado, e não queria sair da sua casa, só que a casa podia desmoronar, era uma casa de madeira. Então, ao bem da maioria, né, ao bem do serviço público, pode sim ir lá interditar. Elaborar e atualizar o plano diretor, o plano diretor, ele é tudo que tem a ver com novas construções, com qual setor da cidade vai ser industrial, aqui vai ser só residencial. Por exemplo, essa região vai ser só residencial, não pode ter nada comercial, não vai poder ter nada comercial. Ah, essa região pode ter só mercados e atendimento e farmácias. Então, tudo isso está no nosso plano diretor e é responsabilidade do município cuidar disso. Vamos ver o próximo. Principais competências, então, conceder e permitir ou participação dos servidores do transporte coletivo, táxi, ponto de parada. Então,
conceder, né, o direito e permitir, né, dos serviços que tenha a alvará, os táxis, os transporte coletivo, quando tem, licitação, ou questão das passagens, do aumento. Então, quem faz essa gestão é todo o município. Ele é responsável, né? Onde são os pontos de parada de ônibus, como são o estacionamento vai ser oblíquo, vai ser paralelo, como que vai ser? Vai ter também lá no plano diretor, no plano de obras, mas é uma responsabilidade do município. Regularizar serviços de carro de aluguel, por exemplo, agora uma novidade, o carro de aluguel entra a questão do Uber, né, dos aplicativos, também é do município fixar e sinalizar as zonas de silêncio próximas aos hospitais, trânsito em condições especiais, então deu uma enxurrada, as ruas foram alagadas. Quais as ruas que pode circular, quais que não pode? O município deve fazer isso, é uma competência dele. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem permitida. Então, quais os caminhões podem entrar no centro da cidade, quais os horários que esses caminhões podem entrar, como que pode ser, como que horário é o carga e descarga, é de dia, é de noite, onde vão ter carga e descarga, qual a distância de um carga e descarga para o outro, quais ruas pode ter carga e descarga, né? Então, tudo isso é disciplinado pelo município, tá? É uma das competências do município. Regulamentar sobre a utilização dos logadouros públicos, sinalização, faixas de rolamento. Então, o que que você pode colocar de propaganda numa rua, por exemplo? Eu posso botar uma enchê de outdoor, o que que eu posso botar no canteiro central? Como que eu posso colocar? Como que vai ser sinalizadas as faixas de rolamento, as ruas? Tudo isso tem a ver com, é uma competência do município. Normas de controle de ruídos, por exemplo, poluição ambiental. Quais as áreas da cidade que pode ter som alto, pode ter bares? Não é qualquer área. Eu não posso vir aqui no meu bairro e botar um bar aqui, né? Numa área residencial. Então, tudo isso está lá no plano diretor, né? E tudo isso está previsto que é competência do município. Então, ele tem que resolver esses problemas. Aonde que está emitindo ruídos, né? O que está emitindo ruído? Posso ter uma fábrica de produção no meio de um bairro residencial ou não posso? Então, quem define isso é o município. E compete ao município realizar a limpeza, remover o lixo né, domiciliar. Então, ele tem que manter a cidade limpa, ele que vai dizer os dias, horários, bairros, as zonas onde tem esse serviço, onde não tem, organizar e manter os serviços de fiscalização necessário ao exercício do poder da Polícia Administrativa. Então, o que serviços de fiscalização precisa? Eu posso fiscalizar por vídeo monitoramento, agora o trânsito está previsto, né? Tem lá a resolução do CONTRAN que prevê. Como que eu posso fazer? Quem vai multar? Quanto vai ser? Enfim, essa questão da organização dos serviços de fiscalização dessas competências é o município. Conceder e renovar a licença para localização e funcionamento das indústrias e comércios, alvarás. Alvará, então, é responsabilidade do município, é a Secretaria de Obras. E regular a fiscalização e instalação do funcionamento de elevadores. Gente, esse eu coloquei porque era uma coisa que eu não sabia. E toda exceção pode cair lá nas perguntas. Então, lá no artigo 10, inciso 26, está escrito isso, ó, regular e fiscalizar a instalação e funcionamento de elevadores. Tá uma coisa diferente, que as pessoas podem errar. Quem que ia achar que isso era o município? Eu não sabia, confesso para vocês. Ou se sabia, não lembrava. Então, é uma coisa que façam, eu já coloquei em amarelo para vocês visualizarem. Regulamentar, ainda sobre o artigo 10, sobre cartazes, publicidade em locais públicos. Eu posso fazer uma campanha contra um governo e encher a cidade de cartaz? Quem vai regularizar, né? Quem vai fiscalizar? Fiscal urbano, é o agente de trânsito, tem que estar previsto sempre em lei. Todo ato, tudo isso que eu estou falando que é competência, gente, não pode o prefeito tirar da sua cabeça a ideia. Não, tem que ter uma legislação, um decreto, uma portaria, mas tem que ter algo legal que justifique essa ideia, essa política pública. Regular eventos públicos, autorizar e apoiar. Então, tudo que for usado espaço público, que tenha concentração de pessoas, o município é responsabilizado, inclusive. Então, às vezes, não teve tal show em tal lugar, foi cancelado pelo município, né? Foi cancelado. O município entendeu que ali não tinha condições. Lembra que eu falei antes? Ao bem do serviço público, ao bem
da população, ao bem da sociedade. Então, o poder público é isso, é servir e cuidar a população. Então, se ele entendeu que era perigoso, bom, né? Uma vez eu fui num show do aquele que canta Moranguinho, o Teló, e caiu no CTG e caiu o piso desse no show caiu o piso, nós tivemos que sair todo mundo do show. Então, assim, provavelmente não teve ninguém da prefeitura que foi verificar, porque um show do Teló em Passo Fundo, é óbvio que ia ter muita gente, fizeram num CTG de madeira. As pessoas começaram, quando o cara começou a cantar lá, e começaram a pular, puf, caiu. Então, assim, graças a Deus não deu nada. Mas se acontecesse alguma coisa, a responsabilidade era do município. Legislar serviços funerários e cemitérios. Gente, isso aqui é sério. É uma concessão e é permissão. Então, todos os cemitérios, né, que não são municipais, óbvio, municipal é competência, mas os particulares, quem faz a legislação, quem faz a fiscalização é o município. Essa é uma tarefa dele, cuidar todos os serviços funerários, se está sendo feito corretamente, e, além disso, fiscalizar os cemitérios e manter inclusive, a manutenção dos cemitérios, porque aqui nós temos vários cemitérios municipais. Fixar feriados municipais, né? Fixar horário de funcionamento, por exemplo, do comércio. O município pode dizer, bom, em Passo Fundo, no feriado, agora não é feriado, é só Dia das Mães, né? Mas no feriado 1º de maio, do Dia do Trabalhador, vai funcionar das 8 às 12. Pode o município? Pode, ele pode fixar sim. Claro que tem os acordos, os sindicatos e tudo mais, mas o município, se quiser, ele pode fazer. Legislar sobre serviços de utilidade pública, então, entende-se como utilidade pública tudo que é fundamental à vida. Energia elétrica, água, né? Telefonia, enfim, a nossa vida, ao funcionamento da nossa rotina são utilidade pública. Inclusive, esses veículos, falando um pouquinho de trânsito, né? Tem livre parada de circulação, né? Então, quando é utilidade pública, ambulância, serviços de socorro, emergência, né? Salvamento e tudo mais, tá? Então, também tem essa questão. E manter a cooperação técnica de programas, por exemplo, é citado na nossa lei orgânica a questão do pré-escola e ensino fundamental, né? E manter cooperação técnica em programas de assistência integral à criança e adolescente por abandono. Então, são 2 programas que, inclusive, têm campanhas municipais, né? Tem campanhas, eles recebem verbas, mas é manter essa cooperação. Então, a obrigação, a competência do município é primar pela questão da educação pré-escolar, né? E o ensino fundamental. Pré-escolar entende-se acima de 5 anos, né? Acima de 5 anos de idade e o ensino fundamental. Então, isso é uma competência do município. Manter, principalmente, programas de assistência integral à criança e adolescente, né? E é um direito, inclusive, isso é um programa nacional. Inclusive, tem campanhas, acho que eu não botei aqui, mas daqui a pouco tem campanhas municipais que tratam desse tema. Competência, artigo 11 agora, né, da Lei Orgânica Municipal. Competência comum da União, Estado e Município. Então, antes nós falamos das competências do município. Hoje elas são comum, mas não deixa o município de ter a sua responsabilidade. Zelar pela guarda da Constituição, conservar o patrimônio público. Inclusive, não tem em Passo Fundo ainda guarda municipal, porque a guarda municipal, hoje, no formato nacional, ela é uma guarda preocupada e tem o seu objetivo prioritariamente de conservar o patrimônio público. Então, às vezes as pessoas pensam, vai ter guarda municipal e vai cuidar dos bandidos. Não vai cuidar dos bandidos, gente. Guarda municipal é previsto em lei que cuida do patrimônio público. Em Passo Fundo não tem ainda, tá? Não tem. Nós temos agentes de trânsito, que não são guardas municipais, as pessoas confundem, não são. Cuidar da saúde, higiene e assistência pública e da proteção das pessoas portadoras de deficiência, que é a questão da acessibilidade, é a questão de se tiver uma pessoa incapaz, abandonada numa casa, tem que a assistência social lá ver quais as condições, se ela não consegue se deslocar, tem que ser levado para um lugar, né, um asilo, um local, uma casa de repouso, prestar assistência nas emergências médico-hospitalar mediante convênio. Então, tem que atender todos os acidentes de trânsito, por exemplo, que são emergências, né? Tem que atender, mas o município não tem uma UTI, não tem uma unidade. Bom, o município tem um convênio com os hospitais privados em que prevê o atendimento a essa pessoa, né? Então, ele tem que ter isso.
Fiscalizar transportes de alimentos, aí entra também, tem concurso, que é para o fiscal sanitário, que eles têm, então, uma equipe de fiscais que vão nos estabelecimentos ver a data de validade, ver como estão transportando, inclusive eles podem abordar os veículos na rua, né, os câmeras frias, para ver como está sendo transportado esse veículo, esse alimento, essa carne, cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra tóxicos, né? Por exemplo, casas de apoio. Hoje tem o Centro POP, que é vinculado à Secretaria de Serviços Urbanos, Serviços assistência social, né? Tem o Centro Pop, tem o albergue, são que cuidam dessas pessoas de rua, abandonadas. E tem convênios com várias casas terapêuticas que fazem esse trabalho contra a luta contra tóxicos, né? Contra vícios. Então, tem algumas casas que o município mantém lá 10, 15 pessoas por casa. Então, ele não tem um lugar específico, assim. Não, aqui tem atendimento que é só a prefeitura, mas eles têm convênio com várias casas aí, né? Que é o, agora me esqueci dos nomes, mas é a Manaim, né? Enfim, tem outras casas na cidade que eles fazem esse trabalho. E é uma competência junto com a União, com o Estado, mas uma competência do município. Aí a competência comum, então eu botei aqui, né? O Faça Bonito, que é inclusive é agora, né, dia 18 essa semana, agora 18 de maio, que é uma campanha já que acontece há muitos anos de prevenção para proteger contra a exploração sexual ou a exploração das crianças e abandono, então. Então, o município tem competência como criar e promover e intensificar uma rede de apoio para proteger essas crianças. Então, tem a Casa da Criança. Isso tudo geralmente está ligado às SENCAS, tá? Que é a Secretaria Municipal de Assistência Social. E ela tem, então, vários programas para que uma criança é agredida, é retirada da sua casa, mas tem uma casa de apoio. Então, tem 3 casas de apoio hoje em Passo Fundo. São lugares sigilosos, porque às vezes as pessoas, os agressores vão lá incomodar, importunar essas crianças. Então, e mudam de lugar sempre essas casas para que as pessoas não descubram. Tá? Então, tem aí essa questão da proteção, junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário, mas tem essa preocupação. Incentivar a prática esportiva, então, é uma emenda à lei lá de 2007, que a gente já vê, né? São praças, nós temos um centro esportivo, fica na frente no Chimango ali, né? Que é na frente do quartel, onde lá tem todas as práticas que você imagina, vôlei, enfim, futebol, enfim. Então, são esses incentivos, a prefeitura tem essa competência, né? Junto com o Estado, sim, junto com o federal, sim, mas eles é preciso ter essas práticas e nós temos em Passo Fundo, graças a Deus. Medidas necessárias para restringir a mortalidade infantil, então é muito verificado que é, por exemplo, o programa Meu Bebê, Meu Tesouro, foi identificado que havia muita morte de criança porque a mãe não fazia o pré-natal, não tinha condições adequadas. Hoje, as mães se inscrevem, participam do Meu Bebê, Meu Tesouro, ganham uma bolsa com todos os primeiros itens necessários para o nascimento da criança, tem todo o pré-natal, todo o exame. Então, isso é um trabalho que é competência mútua aí, né, do Estado e federal, mas que Passo Fundo faz muito bem. Tomar medidas para a propagação de doenças transmissíveis, então tem o Setembro Vermelho, né, que é contra AIDS, contra dengue, contra gripe, vacinação. Acho que eu trago aqui na próxima. Então, ó, todos contra dengue. Não sei se vocês